pessoas, tudo bem? Bem, eu voltei aqui pra me explicar um pouquinho, porque eu prometi que eu ia colocar o diário de gravidez aqui pra vocês. Inclusive, acho que o meu último diário de gravidez foi de 33 semanas, então ficou super atrasado. E o que acontece é que meu bebê já nasceu, o Joaquim já nasceu. Ele nasceu no dia 24, agora de fevereiro. Então, bem nessa semana que eu ia colocar o diário, ele estava até gravado já, só faltava editar. Ele acabou nascendo. Então, eu não sei se eu vou colocar o diário de gravidez pra vocês, o último. Se vocês quiserem que eu coloco depois desse aqui pra vocês, mesmo atrasado, mesmo já falando sobre o meu relato de parto. Eu coloco se vocês tiverem vontade, mas como eu achei que já não tinha mais nada a ver, né, ele já tinha nascido, tudo, eu preferi pular. Então, esse diário de gravidez também não tinha tanta coisa assim, até porque as semanas não tinham sido muito cheias de coisas. Então, eu já vou falar sobre o meu relato de parto, gente. Se vocês ouvirem um chorinho de bebê, é porque ele está aqui no quarto do lado. Eu estou no escritório, tanto que o visu aqui é diferente. E eu tô gravando aqui pertinho, porque qualquer coisa, se ele precisar de mim, eu saio correndo e vou lá. Bem, como eu falei, as minhas semanas não tinham sido muito diferentes, assim, tipo, de uma coisa pra outra, assim, de uma semana pra outra. Meus sintomas estavam simplesmente parecidos, assim, cansaço, dor nas costas, enfim, antes de ele nascer. O Joaquim nasceu de 39 semanas, então eu fui na médica com 38 semanas, eu estava completando 38 semanas, eu fui na médica, a doutora Camila, e eu até perguntei pra ela se ela tinha alguma previsão do meu parto, gente. E ela falou simplesmente assim que talvez, se o Joaquim continuasse tranquilo na barriga, calminho do jeito que ele estava, que ele provavelmente ia chegar nas 40 semanas. Eu até desencanei, no final de semana a gente tinha um casamento da minha melhor amiga, que foi minha madrinha de casamento, e então a gente resolveu ir. A gente não ia por conta de medo de o Joaquim de repente vir nesse meio tempo. Mas como a médica falou, ela falou, olha, pode ser que ele venha nas próximas semanas, mas nesse final de semana eu acredito que não. E exatamente foi assim. A gente até brinca que a gente combinou com ele de que a gente era pra ele esperar pelo menos o casamento passar, os móveis dele chegar, pra ele poder nascer. Ok. Fomos no casamento, a gente se divertiu, foi super legal. E passamos o final de semana assim. Eu com um pouco de cólica, já tava com cólica mesmo, aquelas contrações de treinamento que não pegavam ritmo de jeito nenhum. Então, a gente simplesmente, ignorou, falou, bem, acho que ele não vai nascer agora. E fomos, fizemos nossas coisas, tudo, eu terminei de arrumar as coisas dele. Na segunda-feira chegou o porta-maternidade dele, que eu coloquei até no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, eu vou deixar aqui meu Instagram pra vocês. E lá também, inclusive, foi quando que eu anunciei que ele já tinha nascido, tudo, então quem me segue lá já meio que já sabe que ele nasceu. E beleza, chegou portinha maternidade, a gente tava meio assim, na quarta-feira iria chegar os móveis dele. Então eu já tava esperando, quarta-feira, os móveis, não sei o que, eu pensei, bem, até o final de semana se ele nascer, eu tô ok, né? Dá tempo de a gente terminar de arrumar as coisas. Na terça minha mãe veio em casa pra fazer uma faxina, pra me ajudar, pra limpar o quartinho dele, como na quarta ia chegar os móveis, a gente preferiu deixar tudo limpo, pra na hora que os meninos montarem, pelo menos o quarto dele já tá tudo ok, e a casa também já tá limpinha. Mal sabia eu que naquele dia, de madrugada da terça pra quarta, eu ia sentir alguma coisa. Na terça-feira também, dia normal, não senti nada. Jantei com meu marido, era umas 10h30 por aí. Umas 11 horas a gente já tava na cama pra dormir. Quando foi umas 2 horas da manhã da quarta-feira, eu tava com muita vontade de fazer xixi, muita mesmo. Mas assim, isso já durante a gravidez já tava meio que assim mesmo, então não notei nada de diferente. Levantei, fui no banheiro, fiz xixi, não sei o que, morrendo de sono. Voltei pra cama. Isso que eu tô voltando pra cama, eu deitei. Eu senti uma aguinha descer. Aí eu pensei comigo, gente, será que eu tô fazendo xixi sozinha? A pessoa tá fazendo xixi involuntariamente. Só que não era xixi. Eu dei uma forçada, aí vazou muita água. Tipo, fez assim, vazou com a bexiga. Aí eu pensei, é minha bolsa, isso não é xixi. Aí eu cutuquei meu marido e falei, amor, a minha bolsa estourou. Aí ele até tava meio dormindo, meio acordado assim. Ele perguntou pra mim, o quê? Eu falei, minha bolsa estourou. O menino levantou já pronto pra sair já. Porque ele levantou, ele despertou assim. E aí a gente, como eu não tava sentindo dor, eu fui tomar banho, fui arrumar a bolsa, tomei chá, comi biscoito. Eu fui assim, tipo, fazendo as coisas.
E por volta de umas 4h30 a gente saiu aqui de casa. Então assim, eu não saí desesperada igual uma louca, desvairada, porque eu não tava sangrando, só tava vazando a bolsa mesmo. E eu não tava sentindo dor, então lá se fui eu. Aí chegamos no hospital, realmente minha bolsa tinha estourado, eu tava com 2 centímetros de dilatação. E a partir dali os médicos resolveram me internar, né, não me mandaram pra casa nem nada, porque minha bolsa simplesmente tinha estourado. Então eu dei entrada no hospital por volta de umas 5h30, 6 horas. E eu já fui pra sala de pré-parto. E lá eu fiquei por muito tempo. Foi meio complicado essa parte, porque meu marido não pôde ficar comigo, porque lá na sala de pré-parto só fica as mães. Então a gente fica no aguardo das cesáreas para salas de cesáreas, normais para sala de normal, e também evoluir o parto, enfim. E eu fiquei lá na sala de pré-parto um tempão. O que aconteceu foi que eu dei entrada lá na sala de pré-parto umas 6 horas. Quando foi umas 8, o médico voltou pra ver como é que tava meu colo do útero, como tava minha dilatação, enfim, e simplesmente não tinha saído do lugar. Eu tava com 2 centímetros, colo grosso, e assim estava eu. Mas aí ela colocou um remedinho, que eu não me lembro o nome, ela colocou um remédio no meu colo do útero pra poder afinar e ver se as contrações pegavam ritmo. Gente, depois que ela colocou, putz, o dor do inferno começou a vir. E começou a vir uma cólica assim, suportável, ela parava, né, ela tinha um tempo de espaçamento. Então nesse espaçamento eu conseguia assim, respirar, ficava tranquila de novo. O problema é que eu tava com muita fome já, porque eu já tava em umas horas sem comer. Então começou a doer, eu tava no soro, eu só fiquei no soro, não colocaram nada no meu soro, só deixaram no sorinho. E eu fiquei lá, deitada, esperando uma sala de parto para parto normal. Quando foi mais ou menos umas 11, não, já era mais. Já era quase meio-dia, eu tava com uma dor já dolorida demais, assim, tipo, na hora que a contração vinha, ela vinha muito dolorida. E eu já não tava aguentando, assim, eu não podia ficar de pé, eu não podia andar, eu não podia fazer nada pra aquela dor melhorar. Tipo, eu tinha que ficar ali sentadinha, deitadinha naquela cama, e aquilo tava começando a me incomodar muito. Porque assim, quando eu tenho muita cólica, o que me alivia muito é assim, ou ficar no chuveiro, ou andar um pouco, assim, mudar um pouco de posição. Então aquilo tudo tava me incomodando muito. O que aconteceu foi que naquela hora eu optei pela cesárea, porque eu não tava aguentando mais, não tinha sala de parto normal, só tem 3 salas lá no Santa Joana pra parto normal. E um banheiro e tudo mais. E aquelas 3 salas estavam ocupadas e eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia quando é que aquela sala ia desocupar. Eu comecei a sentir muita dor, eu falei, meu Deus, eu sabia que aquela dor ia piorar. E se eu ficasse ali deitada naquela cama, aquilo pra mim, tipo, não ia evoluir. Eu não ia conseguir me concentrar no trabalho de parto, porque eu já tava ficando nervosa, eu já tava começando a me dar negócio. Não tinha notícia da minha família, não sabia do meu marido. Aí eu decidi pela cesárea naquele momento. A hora que eu decidi isso, tava trocando o turno das médicas, né? Começou outro plantão e veio uma médica super fofa, super linda, a doutora Sofia. Ela recebeu meu prontuário e no meu prontuário tinha meu plano de parto. E quando ela passou por mim, ela falou assim pra mim, ela falou, Priscila, você fez um plano de parto. Você tem certeza que você quer desistir desse plano de parto, do parto normal? Pra você não ficar frustrada. Eu falei, olha doutora, se eu ficasse na sala de trabalho de parto normal, eu até vou, até arrisco. Porque lá tem banheira, tem como eu me mexer, tem como eu andar, então talvez a minha dor alivie, assim, eu consiga, né, driblar a dor. Eu falei, agora sentada aqui, deitada nessa cama, eu não vou conseguir. Eu falei, eu simplesmente vou ficar atormentada. Aí ela falou pra mim, se eu conseguir o quarto, você faz o trabalho de parto lá? Eu falei, faço, vambora. Se você conseguir, eu aguento. Nisso, ela mediu minha dilatação, eu já tava de 5 para 6. Ela falou, olha, a sua dilatação já tá boa, você tá evoluindo bem. Vamos ver se eu consigo essa sala pra você. Gente, eu sei que essa doutora, ela dá um jeito, ela foi uma abençoada na minha vida. Ela foi lá, ela conseguiu a sala pra mim, a gente foi. Quando foi 1 hora, ela conseguiu essa sala. Eu entrei pra sala, meu marido foi chamado. E lá nós começamos, então, a ter o trabalho de parto ativo. Porque daí, até então, eu só tava naquele processo, devagar, quase parando. Eu fui pra banheira, bem quente, aquilo me aliviou super, eu consegui ficar ali até quase os 8 centímetros de dilatação. Foi quando eu precisei ir pra cama, né, pra fazer o cardiotoco, pra ver se o bebê tava bem, e ir pra médica me examinar. Nisso que eu fui pra cama, as dores começaram a vir insuportáveis, uma atrás da outra. Eu não tava mais me aguentando, eu tava chorando, porque eu não queria gritar.
Naquele momento eu não queria gritar, espernear, porque eu ficava pensando comigo, se eu gritar eu vou assustar as outras mães. E só que assim, gente, não tem como não gritar, porque é uma dor insuportável, parece que estão te rachando no meio. E naquele momento a médica tentou me segurar até os 8 centímetros, mas eu não tava aguentando. Eu pedi anestesia, pelo amor do Senhor, eu pedia. Eles finalmente vieram me dar anestesia. Isso já era tipo mais de 6 horas da tarde. Então, olha só, um tempão que eu fiquei lá. E aí eu tomei anestesia, eu tomei a hack, porque a peridural não tava pegando. Eles tentaram, porque até o médico falou que talvez por conta da minha altura, como eu sou muito alta, a agulha não tava conseguindo chegar até o fim. Então, por isso que talvez a anestesia não tava pegando. Mas naquele momento, como eles me deram anestesia local, eu não tava sentindo tanta dor. Então, assim, eu não fiquei incomodada de eles estarem cutucando minhas costas. Mas eu tomei vários furos nas costas, toda furada, igual uma peneira. Mas eu consegui, tipo, tomar a hack e fiquei jóia. Assim, eu perdi um pouco dos movimentos da perna. Não é que eu fiquei mole, assim, você sente formigar a perna, sabe? Tipo, sabe quando dá cãibra, assim, você fica com a perna meio mole? É assim que eu me sentia. Mas assim, o toque, se alguém pegasse a minha perna, tudo eu tava sentindo normal. E ali, a partir dali, a gente aí trocou o plantão de novo. A doutora Sofia foi embora, toda a equipe, né, foi embora, as enfermeiras que cuidaram de mim até ali. E entrou um plantão novo, que também veio uma médica maravilhosa, que é a doutora, se eu não me engano, o nome dela é Cristina, doutora Cristina. Ela foi um amor. Ela respeitou tudo que tinha no meu plano de parto. Ela conversou super calmamente comigo. A gente conversou, ela perguntou pra mim o que eu queria do parto. Ela explicou pra equipe dela o que eu queria. Então assim, foi super tranquilo, foi super bacana. Que a gente teve assim, a gente teve um acordo, né, praticamente. Às vezes os médicos não respeitam muito o plano de parto. Eu li muitas coisas a respeito disso, eu fiquei até um pouco assim receosa. Mas lá no Santa Joana, em nenhum momento eles me desrespeitaram, ou passaram por cima da minha vontade, ou fizeram coisas sem me perguntar. Então foi super tranquilo. Até com relação ao quando o Joaquim estava para nascer, ela me explicou algumas coisas que poderiam acontecer daquele momento pra frente. Então foi super tranquilo, assim, eu tava bem, não tava dopada, não tava nada. Eu tomei só um pouquinho de ocitocina, porque na hora que eu tomei anestesia, o que aconteceu foi que minhas contrações, elas vinham, mas eu não tava sentindo elas direito. Então a médica deu um pouquinho de ocitocina pra mim, pelo menos sentir a contração, pra poder fazer a força junto, pra não ficar perdida, assim, fazendo força à toa. E foi super bom, o Joaquim nasceu super bem, ele nasceu com 3 quilos, 300 e pouco, assim, quase 3 quilos e 400. E ele nasceu, naquele momento que ele nasceu, ele não estava respirando direito, ele estava muito cansado. E as médicas tiveram que fazer a aspiração nele, tiveram que cortar o cordão umbilical rápido, porque ele estava muito molinho. Então a médica, ela até me avisou antes, que se ele nascesse molinho, ela não ia conseguir cortar o cordão depois que terminasse de pulsar. Quanto a epísio, que foi uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, e ela leu, ela perguntou pra mim se era aquilo mesmo. Eu não tive que fazer epísio, graças a Deus. Eu só tive um pouquinho de laceração na parte de cima, mas foi muito pouquinho, foi na parte interna, então ela deu uns pontinhos bem assim, bem no miguezinho. E pronto, assim, tipo, foi bem tranquilo, e a minha placenta saiu também, assim, espontaneamente, não teve que puxar, não teve que nada. E eles aplicaram mais um pouquinho de ocitocina pra liberar tudo, assim, mas também depois eu não senti dor, eu não fiquei com uma cólica, assim, fora do normal. Eu fiquei com uma cólica de menstruação normal, assim. Aquelas cólicas que você nem precisa tomar remédio, sabe? Pra passar a dor. Aquela cólicazinha meio chatinha. E basicamente foi isso, gente. Meu parto foi esse. O meu pós-parto foi, assim, maravilhoso. No Instagram eu falei que o Joaquim, ele ficou no UTI, porque ele teve pneumotórax. Pra quem não sabe o que é pneumotórax, é quando forma uma bolha de ar entre o pulmão e o tórax. E ele tava com dificuldade pra respirar, então ele teve que ficar no UTI por um tempinho. E assim, durante os dias que ele ficou no UTI, eu desci todos os dias pra amamentar, pra ver ele e tudo mais. E eu tava super bem, eu estava ok, tipo, andei de elevador, andei, fui tranquila, assim, amamentei ele. Tava super bem, não tava sentindo dor. E muitas mães que eu encontrei lá que fizeram cesariana estavam super mal, assim, tipo, com dor, andando, sabe, arrastado e tudo mais. Então, assim, eu super recomendo o parto normal. Claro que dói, gente, dói, claro que dói. Imagina, você tá botando uma criança pra fora. Então, obviamente vai doer.
Mas assim, depois que passa aquela dor, realmente você não sente dor nenhuma. Tipo, eu não sinto dor nenhuma, eu não tenho, eu só tenho dor um pouquinho do ponto, aí é um pouco incômodo. Mas assim, não é nada, sabe, fora astronômico, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou suportar essa dor? Não, tipo, é uma dor bem ok, bem legal, assim. Então, eu não, assim, não tenho contraindicações do parto normal. Eu só acho assim, que se você quer ter um parto normal, um parto tranquilo, você tem que ter um acompanhamento muito bom, assim, com um médico que realmente seja a favor do parto normal, que você vá num hospital que seja tranquilo também quanto a isso, que tenha estrutura para você ter um filho de parto normal. Então acho que a junção de tudo isso faz com que o parto seja super tranquilo. Então o meu parto, graças a Deus, foi super bem, a minha recuperação tem sido ótima, eu quase já não tenho mais barriga. Isso depois eu faço um update pra vocês, assim, depois de um mês, a gente vê como é que ficou o meu corpinho, porque agora assim eu ainda tô meio com uma barriguinha e tudo mais, mas a minha barriga diminuiu super. Nem parece que eu tive um filho faz quase uma semana, então eu tenho muito, assim, muito o que falar a favor do parto normal, porque pra mim foi uma experiência super boa, assim, apesar da dor, apesar de ser super dolorido. Se eu tiver outro filho, provavelmente eu vou ter parto normal de novo, porque pra mim foi ótimo. Eu estou me sentindo super bem. O Joaquim também já tá em casa. Eu não estou mostrando ele pra vocês aqui, porque ele está dormindo, gente. Tem que aproveitar enquanto a criança dorme, pra mim tomar banho, pra mim fazer minhas coisas, pra mim gravar vídeo, pra mim, sabe? Porque senão, na hora que ele acorda, a atenção é toda pra ele. Então provavelmente vocês não vão, talvez, ver ele por aqui. Se ele acordar uma hora que eu estiver gravando, tudo eu mostro pra vocês. Inclusive tem um tour do quarto dele. Assim, tá faltando algumas coisas ainda no quarto, mas mesmo assim eu vou fazer um tour pra vocês. E conforme a gente for colocando alguma coisa, a gente for mudando, eu vou dando uns updates aqui por aqui mesmo, pra não ficar um vídeo, tipo, perdido aí. Então eu vou fazer sim o tour pelo quartinho dele, então provavelmente é provável que ele apareça, porque ele tá lá no bercinho dele dormindo, gostosinho. Então, talvez o dia que eu faça o tour, ele esteja lá deitadinho, então vocês já vão ver ele. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei aqui, que vocês queiram que eu fale, pode deixar aqui no comentário pra mim. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa, pode deixar aqui embaixo. Agora, talvez os vídeos, assim, eu não sei quando que eu vou postar, não sei a ordem das coisas que eu vou fazer, mas vocês podem me acompanhar também nas redes sociais, que lá eu sempre dou, no Instagram principalmente. Eu tô sempre por lá, eu tô sempre falando, tipo, postando foto, alguma coisa assim. Então vocês podem acompanhar por lá também, que é bem mais fácil do que ficar esperando o vídeo aqui eternamente. Eu gravar o vídeo, até porque agora a minha dedicação é totalmente pro Joaquim, então assim, os vídeos eu não sei como é que vai ficar, gente. Conforme for tendo tempo, eu vou postando, eu vou falando. Eu também vou falar sobre a adaptação com ele nessas primeiras semanas, como é que tem sido e tudo mais. Até porque a gente saiu do hospital na segunda-feira, então digamos que a gente ainda está meio que no ritmo de adaptação aqui em casa, e eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que tem sido. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra quem não é inscrito. Se você aí do outro lado tá me assistindo agora pela primeira vez, se inscreve aí no canal pra gente ficar mais próximo, pra gente conversar mais, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo e tchau, tchau!